bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de aula. Eu espero que você aí em casa esteja bem de saúde e que a sua família também. Hoje, nossa primeira aula, dia 3/7, a nossa aula é de português, que traz como um tema a fábula em prosa, a cigarra e a formiga. Está no livro 4, na página 62. Na aula passada de português, nós tínhamos visto fábula em poema, tá? E vocês sabem que o poema, a estrutura de um poema ele é produzido, ele é feito, né? A estrutura de um poema é o verso, a estrofe e as rimas. E ele tem toda uma estrutura diferente de uma prosa. A prosa ela é escrita em parágrafos, tá? É um texto curto, mas escrito em parágrafos. Diferente da fábula em poema, que é feito em versos, que são frases curtas, e estrofes e rimas, tá bom? Então há uma diferença entre poema e prosa. Nós já vimos fábula em poema e agora nós vamos ver uma fábula em prosa. Pegam lá o livro de vocês, abram lá na página 62. A fábula em prosa, a formiga e a cigarra. Leia a fábula a seguir. A cigarra e a formiga. Era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a chuva molhara. Uma cigarra faminta que lhes pediu o que comer. Mas as formigas lhe disseram: por que você também não armazenou os alimentos durante o verão? Não tive tempo, respondeu a cigarra. No verão, produzia várias canções. As formigas completaram: coma com a gente e depois, por favor, cante. E começaram a dançar. Observem que esse texto tem parágrafos. A estrutura é totalmente diferente daquela que a gente leu há 2 dias atrás, lá na fábula em poema, que foi feita em versos, estrofes e rimas. Essa de hoje ela é feita em parágrafos. E observem também o conteúdo do texto, que é totalmente diferente do primeiro texto que nós vimos, tá bom? Com base nos 2 textos lidos sobre a cigarra e a formiga, reflita. Ou seja, vamos pensar um pouquinho referente aos 2 textos já lidos até aqui. O poema e a fábula têm as mesmas personagens? Sim, né? Lá tinha as mesmas personagens. A história narrada nos 2 textos é igual ou diferente? Os 2 textos, o texto fábula em poema e a fábula em prosa, tem conteúdos diferentes um do outro, tá? Então, os 2 textos foram escritos da mesma maneira? Não, eles não foram escritos da mesma maneira. Por quê? Um tinha uma estrutura de poema e o outro uma estrutura de prosa, tá? Em caso negativo, quais são as diferenças entre eles? Foi o que eu acabei de citar, que uma fábula em poema, o poema ela tem uma estrutura, o jeito de ser feito, de ser escrito, totalmente diferente de uma prosa. A prosa é um texto, né? Um pequeno texto em parágrafos. E o poema ele é feito com versos, estrofes e rimas, com frases curtas, que nós chamamos de versos, tá? De qual das 2 versões você gostou mais? Então aí você vai analisar para ver qual das 2 versões você gostou mais. Foi em prosa ou em poema, tá? E dizer por que você preferiu o que você escolher. Na questão número 1, lá do exercício de aplicação, que está na página 63, vamos lá? As 2 versões, a cigarra precisa de ajuda,
Em qual época do ano isso aconteceu, né? Nas duas versões, a cigarra precisa de ajuda. Em que época do ano? Aconteceu isso na primavera? Aconteceu no verão? No outono ou no inverno? 2. No texto, em prosa, as formigas questionaram a cigarra sobre o fato de qual foi, né? E qual foi o fato que elas questionaram? Por que elas questionaram para a cigarra? Então, vejam lá no texto, esse último que a gente leu, que vai estar dizendo o que elas questionaram, o que foi que elas perguntaram para a cigarra. 3. Diante do questionamento das formigas, qual é a resposta da cigarra? Então, depois que as formigas perguntaram dela por que ela não armazenou alimento durante o verão, o que foi que elas disseram para as formigas? O que a cigarra disse para as formigas? Número 4. Ao saber que a cigarra tinha produzido várias canções durante o verão, as formigas respondem: coma com a gente e depois, por favor, cante. Essa resposta significa que as formigas tinham intenção de ajudar a cigarra, não se importaram com a situação da cigarra, não ajudariam a cigarra, pois ela não trabalhou durante o verão, ou ficaram tristes com a situação da cigarra. Qual dessas 4 respostas seria a mais adequada para a pergunta? E na número 5, analise o comportamento das formigas e responda: foi certo ou errado o que as formigas fizeram para a cigarra? Você acha que foi correto? Ou foi errado ela ter ajudado a cigarra? Nós vimos que a cigarra estava passando por uma necessidade em pleno inverno, período muito frio. Foi errado o que as formigas fizeram, ajudando a cigarra? Então você vai analisar o seu ponto de vista, se você achou certo ou errado, e justificar o porquê, tá bom? Na questão seguinte, que está na página 64 a 65, é o exercício proposto, que nós vamos trabalhar como exercício para casa, tá certo? Também referente ao texto, né, a fábula em prosa. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de português. Bons estudos e até nossa próxima aula.